Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Legislar e fiscalizar são essas as atribuições do parlamento. Quando o parlamento fiscaliza, quando o parlamento faz uma CPI, quando o parlamento faz um requerimento de informações, quando o parlamento faz uma diligência, ele não está fazendo nada além de cumprir as suas atribuições. Desde que eu fui eleito, em 2012, eu tomei posse como vereador, eu fico impressionado como essa casa resiste a cumprir o seu papel de fiscalizar. Eu estava anotando aqui, meu primeiro ato como vereador foi pedir a CPI da internação compulsória. O objeto dessa CPI não era o contrato que foi denunciado depois como fonte, né, da propina mensal para o deputado Rodrigo Bettley, mas era mesmo a ONG, a TESLU. E eu pedi a CPI da internação compulsória, na minha opinião, em função de denúncias ainda mais graves do que a denúncia de desvios de verbas, que era a denúncia de que crianças e adolescentes em situação de rua da nossa cidade estavam sendo sequestradas pela prefeitura, sem nenhuma base legal para esse sequestro, utilizando-se o argumento da internação compulsória, sem nenhum médico e nenhum juiz determinando as internações, como diz a lei. Eu pedi a CPI da internação compulsória porque havia denúncias feitas pelo Conselho Regional de Psicologia, pelo Conselho Regional de Serviço Social, de que as crianças estavam sendo torturadas dentro das casas de acolhida comandadas pela TESLU. Então, a denúncia de sequestro, de tortura, não foi o suficiente para fazer essa casa investigar os processos de internação compulsória tocados pelo nosso Mussolini Tupiniquim Rodrigo Bettley. Depois, nós pedimos... desculpa, o Eliamar está reclamando que eu xinguei os tupiniquins. Não, porque é um Mussolini brasileiro, é um Mussolini Tupiniquim. E como bom Mussolini, adora arrotar moral, ordem e bons costumes, e não passa de um corrupto, como ele mesmo admitiu. Ele disse nas fitas os crimes que ele cometeu. Depois, nós vimos os episódios da CPI dos ônibus, em que essa casa aprovou a CPI, mas compôs a CPI com parlamentares que eram contra a realização da CPI, de respeitar a proporcionalidade, de respeitar o direito de minoria. E essa CPI está parada na justiça, não porque a gente queria impedir qualquer investigação, mas porque nós queremos que seja respeitada a proporcionalidade e que a minoria esteja representada na CPI. Reclamações de pedidos de informação, requisições de informação que não foram respondidas, nós temos as dezenas, talvez as centenas. Vereador César Maia já reclamou disso, vereador Leomar Coelho, Leonel Brizola, Paulo Pinheiro, eu mesmo. Quantas vezes nós reclamamos do Executivo simplesmente não respeitar a lei orgânica e não cumprir os prazos para devolver os processos de requerimento de informação. Eu pedi a CPI do Fundeb, também uma CPI para investigar de respeito às leis promovidas pelo Executivo Municipal. Não consegui as assinaturas da CPI. Quer dizer, existe um problema político nessa casa. Essa casa está bloqueada para cumprir as suas atribuições de fiscalizadora. Aí, quem está em casa, assistindo a TV Câmara, vendo os noticiários, deve estar se perguntando: quem tem medo da CPI? Por que o medo? Por que não querem fazer essa investigação?
Estão com medo que a sociedade descubra que o secretário Rodrigo Betlen não estava agindo sozinho? Eu não acredito que o secretário tenha agido sozinho. Não é qualquer secretário, não era o sub do sub do sub. Era o secretário apresentado como dos mais importantes da gestão Eduardo Paes. Passou pela Secretaria de Ordem Pública como carro-chefe da administração Eduardo Paes. Passou pela Secretaria de Desenvolvimento Social, implementando uma política perversa na nossa cidade, utilizando a Secretaria de Desenvolvimento Social para fazer o encarceramento em massa de pessoas em situação de rua, sejam maiores de idade ou menores de idade. Foi o secretário de governo, o principal secretário da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Esse secretário, esse supersecretário, pelas palavras dele, é réu confesso de receber mesada de uma ONG com contrato com o governo. É réu confesso de fazer tráfico de influências com o Jacó Barata para influenciar as decisões dessa casa a respeito das empresas de ônibus. É réu confesso de caixa 2 de campanha eleitoral. É réu confesso de evasão de divisas, de manter de uma conta secreta na Suíça. E ainda é denunciado pela ex-esposa por ter feito corrupção com a empresa Orla Rio, na implementação da padronização dos camelôs que trabalham na praia do Rio de Janeiro. Se essa Câmara se recusar a investigar essas denúncias, será o cúmulo da desmoralização. O cúmulo da desmoralização. Essa Câmara estará prevaricando e será certamente considerada pela sociedade carioca como cúmplice do senhor Rodrigo Betlen. Não será vista de outra maneira. Os vereadores que não assinarem o pedido de CPI estão assinando atestado de cumplicidade. De cumplicidade. O vereador ou assina esse pedido de CPI, ou vai pagar caro o preço por estar, mais uma vez, tentando impedir essa Câmara Municipal de cumprir a sua atribuição de fiscalizar. Colegas, CPI não era para ser uma coisa extraordinária. Não era para ser extraordinária. Diversos parlamentos no mundo fazem permanentemente comissões de inquérito para investigar os mais variados assuntos. Essa é a nossa atribuição, é a nossa obrigação. A gente não realizar CPIs sistematicamente, com frequência, numa cidade como o Rio de Janeiro, já é um péssimo sinal. Agora, a gente se recusar a fazer uma CPI diante de tantos crimes em que o próprio criminoso confessa, não para a sociedade, para sua ex-mulher, mas era uma confissão, é um atestado de óbito da decência e da moralidade nessa casa.